Olá, meus amigos e irmãos do canal esse que leva o meu nome, Natanael Coelho. E essa semana me fizeram uma pergunta aqui no canal, né? É com alegria que eu quero responder aí de forma resumida e objetiva. Afinal, tem várias perguntas aí que, na medida do possível, eu vou respondendo uma a uma, né? Essa semana me fizeram até uma pegadinha e a pessoa perguntou se Jacó sabia ler, e eu disse que isso não fala na Bíblia. E ele disse que fala sim, porque tem um versículo que diz que Jacó amava Raquel e não lia. Isso é pegadinha, hein? E eu caí nessa. Mas tudo bem, a pergunta de hoje vamos falar sério agora. A pergunta é uma pergunta que fala sobre o que é o presbítero. Então, o presbítero ele vem do grego, né? Quer dizer presbíteros, que quer dizer ancião. E quando se fala de ancião, está se falando de pessoa mais velha, que por sua vez é uma pessoa mais experiente, até porque o crente ele não fica velho, ele adquire experiência. E o costume de escolher homens mais experientes para ajudar na liderança do povo de Deus remonta à época em que Moisés nomeou os 70 anciões para ajudá-lo na condução do povo de Israel quando eles estavam no deserto. Isso está lá em Números, no capítulo 11, 15 a 17. E no judaísmo, cada sinagoga veio a ter seus anciões. Eles presidiam a congregação, repreendiam, disciplinavam quando necessário. Também eles conciliavam os inimigos, exerciam a supervisão material e espiritual. E de acordo com o Novo Testamento, os presbíteros, eles devem então liderar a igreja junto com a pessoa responsável, que normalmente é um pastor ou um presbítero. A função do pastor e o presbítero é a mesma, uma vez que o presbítero faz o que a Bíblia ensina sobre a função dele, né? Isso automaticamente ele está pastoreando o rebanho do Senhor. E quando eu digo junto com pessoas responsáveis, é que normalmente existe uma hierarquia na igreja. Isto é, uma diretoria, sempre tem o pastor ou o bispo, que é o presidente, e essa diretoria ela faz parte da organização da igreja local. Mas vamos ao que interessa, né? Tem um versículo bem esclarecedor que ele está na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, e o versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Apresentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então a Bíblia diz claramente o que é ser um presbítero, né? Que deve ensinar, pregar a palavra. Paulo fala sobre isso na primeira e na segunda carta a Timóteo. O presbítero deve proteger a igreja dos falsos mestres, deve exortar e ensinar os santos na sã doutrina, visitar, orar pelos doentes. Tiago diz que se alguém está entre vós doentes, chame o presbítero da igreja, autorizando a ungir. O presbítero é autorizado a ungir com óleo, né? Não é qualquer membro que pode sair por aí com um vidrinho de óleo ungindo, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Em terminologia bíblica, então, presbíteros, eles pastoreiam, supervisionam, lideram, cuidam da igreja local. Porém, ocorre que hoje, infelizmente, não existe mais esse cuidado quanto à ordenação de obreiros segundo esse padrão bíblico, né? Muitos presbíteros do nosso tempo, infelizmente, não têm conhecimento bíblico. Não sabe, às vezes, nem fazer uma cerimônia de casamento ou mesmo uma cerimônia fúnebre, mas eu não vou me aprofundar nesse mérito, até porque a culpa não é da pessoa que é ordenada ao episcopado, mas sim de quem ordena e que tem o dever de fazer essa análise
mas provavelmente essa pessoa que ordena obreiro sem o preparo e sem a chamada, quem sabe foi ordenado da mesma forma, né? Por isso não tem esse cuidado, é só Jesus na causa. Mas é isso aí, companheiro, espero ter ajudado o irmão aí que fez a pergunta e quem sabe solucionar a dúvida de mais alguém, né? É um assunto bem resumido, porque ele é muito amplo, falar sobre o presbitério, o pastorado, a diaconia, é um assunto amplo, mas se for fazer um vídeo falando sobre isso, ele vai muito tempo. Eu vou fazer um próximo vídeo respondendo mais uma pergunta, né? A pessoa me perguntou aonde está na Bíblia que não cai nenhuma folha das árvores sem Deus querer. E esse texto não existe na Bíblia. Mas eu quero fazer um vídeo falando de outras muitas frases que é usado nos púlpitos por aí como se fossem texto bíblico e não está na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.